Vamos lá, voltamos então. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 2, que é a fundamentação teórica. O capítulo 2 é onde vai conter toda a parte que nós vamos dizer assim, todo o fundamento teórico do seu trabalho está no capítulo 2. Então aqui tem algumas observações, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai chamar de referencial teórico ou fundamentação teórica, tá? Porque ele, aqui nessa parte, nesse capítulo, nós vamos colocar o que nós vamos chamar de autores clássicos e autores contemporâneos. Qual que é a importância do referencial teórico? O referencial teórico, gente, é o que vai dar consistência ao seu trabalho. Pensa você, o que faz um trabalho ser um trabalho de renome e um outro trabalho não ser um trabalho de renome? Um dos itens, além da pesquisa, da metodologia, do resultado encontrado, é a fundamentação teórica. Por quê? Na fundamentação teórica, nós vamos trazer para o nosso trabalho os autores que já pesquisaram sobre o assunto. Nós vamos chamar de autores clássicos aqueles autores que já escreveram sobre determinado assunto há algum tempo. E esses autores clássicos, onde nós encontramos? Nós geralmente encontramos em livros, nós encontramos em artigos científicos também, na internet. Hoje em dia nós temos um grande volume de material já na internet, disponível na internet. E nós vamos trabalhar com autores contemporâneos, os autores que escreveram sobre o tema mais recentemente. Por que nós trabalhamos com esses autores, os clássicos e os contemporâneos? Porque tem assunto, gente, que não há o que inovar. Então não dá pra gente, não estamos inventando a roda aqui. Então determinado assunto, determinado conceito, por exemplo, dentro do marketing, os 4 P's. Os 4 P's não vai mudar, é aquilo e ponto final. O que pode ter de novo nos 4 P's? É a aplicação disso, a aplicação dos 4 P's, a aplicação em uma empresa específica, que é o trabalho que vocês vão estar fazendo, e isso pode ter de novo. Tá? Então, os itens fundamentais sobre os 4 P's, vocês vão achar naqueles autores que já escreveram, talvez, alguns assuntos, até há algum tempo. Tem assunto que é mais recente, então você vai encontrar em livros com autores mais recentes, mas tem assuntos que já estão, a gente já sabe, não tem nada de muito novo, e a gente vai trazer esses autores clássicos para o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar aqui no referencial teórico, acompanhem aí comigo, nós vamos fazer subtítulos. Faça uma observação, olha só, quando eu trago o número principal, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu utilizo todas as letras em maiúsculo. Quando nós partimos aqui para o item 2.1, então subtítulo, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar todas as letras em maiúsculo, apenas a primeira letra em maiúsculo e as outras letras eu vou escrever em minúsculo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar na minha fundamentação teórica alguns subtítulos, mas eu recomendo a vocês que não façam muitos subtítulos. Por quê? Porque se você fizer muito subtítulo, você vai tentar falar de muitas coisas e vai acabar não falando de nada, não vai acabar chegando a objetivo nenhum. O que eu recomendo? Façam no máximo 4 subtítulos, para facilitar a vida de vocês. Se você estiver fazendo em dupla, faça o seguinte, pega aí um dos parceiros, um dos componentes da dupla, e faça a pesquisa com 2 subtítulos e o outro parceiro faz a pesquisa com os outros 2 subtítulos. Depois que vocês escreverem, vocês vão juntar essas informações. Vamos pensar, gente, olha, se nós fizermos 4 subtítulos e nós escrevermos 2 páginas de cada subtítulo, nós temos então 8 páginas. Nós já tínhamos mais uma página do resumo, mais uma da introdução, já são 8 páginas, já deu 10 páginas.
Então nós temos aí já um conteúdo excelente para fazer o capítulo 3, a metodologia e a resolução e a discussão do nosso trabalho. Então se você fizer 4 subtítulos é o suficiente. Não faça um monte de subtítulo e fala um parágrafo só sobre aquele subtítulo. Não faça isso. Faça no máximo 4 subtítulos. Se quiser fazer 3 também dá. Mas pensem, quantas páginas vai ter que ter a fundamentação teórica? No máximo 8 páginas. Tá? Não precisa mais que isso, tá, gente? Vocês não vão fazer a fundamentação também com 5, que aí seria muito pouco. Mas entre 8 e 9 páginas na fundamentação teórica já é o suficiente. Então, só para a gente acompanhar aqui, então, olha, a gente vai dar um espacinho aqui de 1 centímetro e 25 centímetros, né? O espaçamento entre linhas é 1,5, tá? A letra que a gente vai utilizar é a Times New Roman. Aqui tem uma sugestão, né? No máximo 16 páginas é muito, não precisa fazer com 16 páginas, então aqui está dizendo máximo mesmo, tá? Mas senão depois você não tem condição de finalizar, porque fica muito grande. E a gente vai trabalhar na fundamentação teórica com citações. O que são citações? Citações são trechos de livros, de documentos científicos de outros autores que você traz para o seu trabalho. Então, na fundamentação teórica, é o momento de você embasar o seu trabalho. As pessoas têm que olhar para a sua fundamentação teórica e têm que pensar o seguinte: olha, esse conceito não saiu da cabeça do fulano. Esse conceito é do autor tal e tal, que vai estar referenciado lá nas referências bibliográficas. Então, nós vamos trabalhar com citações diretas e citações indiretas. Nós temos aqui um exemplo de citação. Aqui é só um texto informativo, né? Não tem esse autor, né? Mesmo, só para vocês entenderem. Mas uma citação direta a gente vai chamar também de citação literal, que é uma cópia fiel do conteúdo do autor que você utilizou. No final, nós vamos colocar sobrenome do autor, sempre o sobrenome. Não tratamos o autor pelo nome, sempre pelo último sobrenome. Ano do livro e página, tá? Então, nas citações diretas. Se as citações forem maiores que 3 linhas, nós vamos fazer um recuo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, então imagina que essa fosse uma citação. Como que nós faríamos esse recuo? Primeira coisa que nós íamos fazer, entre linhas, olha, eu coloquei aqui parágrafo, entre linhas seria simples, e eu ia fazer um recuo aqui de 4 centímetros. Então, por exemplo, aqui o tamanho que eu estou utilizando é 12, eu utilizaria o tamanho 11, ficaria assim. Então, é recuado o trabalho. Ao final do texto, o sobrenome do autor, o ano e a página. Professor, por que toda citação eu tenho que colocar o autor? Pessoal, nós colocamos o autor, né, porque ele fundamenta o nosso trabalho. Então, veja só, aqui no final do trabalho, nós vamos colocar as referências. Então, quando eu olho aqui um autor que foi citado, que é o Vieira, né, que é de 2005, o livro ou trabalho, e a página 79, essas informações têm que estar lá nas referências bibliográficas. Aqui não vai estar, é só um exemplo, né? Mas ela ia ter que estar aqui nas referências bibliográficas. Ou seja, tem que dar condição para quem está lendo o seu trabalho de identificar, saber de onde saiu, tá? Então, essa é a citação direta. Uma citação, uma cópia do autor. Bom, eu vou dar um exemplo, não tem aqui, mas um exemplo de citação indireta. Pensem vocês, o que é uma citação indireta? É quando você mantém a ideia do autor, mas as palavras são suas.
É muito comum a gente ver esse tipo de citação em artigos científicos. E eu acho, do meu ponto de vista, que é muito mais enriquecedor. Quando eu vejo em um trabalho científico uma citação indireta, o que eu imagino? Bom, eu imagino que a pessoa que escreveu, ela leu o trabalho, fez um resumo e colocou com suas palavras. Quando eu vejo uma citação direta, eu imagino uma pessoa que foi lá, copiou e colou, e às vezes nem compreendeu o contexto que está aquela informação. Então eu posso trabalhar com citação direta, mas é muito mais recomendável que eu trabalhe com citação indireta. O que muda então? Primeira coisa, aqui, gente, imagina que essa fosse uma ideia de algum autor, tá? Que eu tivesse pego de algum autor. Eu não vou fazer esse recuo, ele vai entrar. É a mesma formatação do texto, né? Aqui no final, eu vou escrever, vou colocar a ideia do autor. E aqui no final, eu só vou colocar sobrenome do autor e ano, tá? Ou poderia vir assim também, ó, que é muito comum. Vou colocar segundo, não em vermelho, claro, né? Então eu coloco aqui, sempre que eu for colocar, que tiver entre parênteses, eu coloco dentro do parêntese letra maiúscula. Poderia utilizar assim, ó. Segundo Vieira, aqui não seria nem negrito, nem vermelho, né? Ó, segundo Vieira, 2005, as citações, tal, eu colocaria dessa maneira. Poderia colocar da seguinte maneira também. Então, sempre que tiver dentro do parêntese, eu vou colocar em letra maiúscula. Se eu for colocar fora do parêntese, geralmente eu faço o seguinte, ó. A gente coloca sobrenome do autor, mais o ano fica entre parênteses. Mas observem que aqui eu não escrevo com letra maiúscula. Tá? Então eu coloco segundo Vieira, conforme Vieira, ou posso utilizar outras palavras também, né? Para dizer que o autor fulano de tal falou sobre o assunto, e eu vou colocar na citação indireta. Se eu quiser colocar no início da frase, eu posso colocar. Se eu quiser colocar no final da frase também, eu posso colocar. Tá? Então, os orientadores de vocês vão estar falando mais com vocês sobre essas citações. Eu acho que talvez seja uma das partes um pouco mais difíceis, né, da gente fazer, porque a gente não é acostumado a trabalhar com escrita científica, né? Mas vocês vão conseguir fazer com certeza, porque não é muito grande e é um item essencial, necessário para o trabalho de vocês, ou seja, vocês precisam fazer. Tá? Então, no próximo vídeo, então, eu vou falar sobre os procedimentos metodológicos.